Bom, é isso aí, tá gravando. Tá, primeiramente se apresenta pro pessoal, fala quem é você. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Sou o Rafael. O nosso amigo Fausto aí falou que vai passar algumas dicas sobre life skill e resolvemos, na verdade, ele resolveu gravar aí um podcast para aproveitar algumas dúvidas que eu tiver, talvez vocês também tenham. Enfim, é isso aí. Boa. Já que a gente vai fazer essa conversa, então outras pessoas podem se beneficiar, então já fica registrado aí no canal e a gente toca o barco. Primeiramente, assim, da história que você me contou, você tem bastante tempo para ficar na frente do computador, Sim, mas muito não tempo. de forma ativa ao ponto de você poder grindar durante muitas horas. Exatamente, posso ficar ali uns 20 minutos, posso estar olhando assim de 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos, mas não grindando ativamente desse jeito não tem como na minha rotina atual. Uhum. Assim, a impressão que eu sempre tive quando eu comecei a jogar esse jogo é que a life skill ela nunca seria melhor do que os melhores spots. Os melhores spots sempre dão mais. Então, se você pegar aí um spot que dê quanto que você fazia no grind quando você estava grindando? Cara, aqui Zarquinha, eu com 281 Kutum tava fazendo, como é mago, né? Mago é roubado, só não é mais roubado que Guardian, tava fazendo 5.600, 5.800 bichinho, fora drop raro, que quando vinha ali aquele corrosão subia muito o lucro por hora. Só que aí ia depender de drop, né? E também dá pra ir Cicraia, Cicraia 280, que você não depende tanto do drop raro. E aí te dava quanto por hora, mais ou menos? Ah, cara, sem drop raro você pega 100kk fácil, bem mais 100kk. Agora se dropar, aí já sobe pra 300, 300 e pouco. Mas assim, a gente não costuma contar muito com o drop enquanto você tá fazendo o grind. A gente foca muito só ali no lixinho mesmo pra ter uma base. Porque você pode dropar muito num dia ou você pode ficar vários dias sem dropar nada também. Exatamente, tem casos que você fica 1 hora e você não dropa nada, ou perdão, tem casos que você fica 16 horas e não dropa nada, e em 1 hora eu já vi gente dropar 3, ou então já vi gente que dropou um duo, tipo um corrosão duo em meia hora, sabe? Então é muito diferente. A life skill ela não vai te dar esses picos assim de extraordinários de ganho, mas ela também e ela vai dar menos do que o grind seco que talvez você faça lá. Não, eu acho que eu estou exagerando. Dá mais do que isso. Porém, pelo que eu vi, envolve muito também de maestria, né? Tipo, pelo que eu senti, quando você tá iniciando na life skill, você não vai ter aquele retorno, porém é algo a longo prazo. O grind, eu sinto que é uma coisa muito da hora. A life skill é a longo prazo. A longo prazo, se você tiver, por exemplo, bater 1.500, 1.600 pontos, eu acho que de maestria você com certeza vai fazer mais do que um cara que tá se matando no grind. Só que até chegar lá eu acho que é bem difícil. É bem difícil. Eu tava conversando com um cara que tá jogando no PlayStation. E ele fala, cara, não tem maestria ainda. E aí, assim, me deu uma brochada enorme de dar dica pra ele. Porque eu tive que lembrar de quando esse jogo aqui não tinha maestria ainda. E aí ele, na ânsia de fazer uma grana, eu falei, cara, nada do que você fizer vai te dar muito dinheiro, assim, ao ponto de ser impactante e melhor do que o grind nesse momento. Mas a vantagem da life skill é isso que você falou, os buffs eles vão se acumulando e as coisas elas vão se acumulando. E geralmente o dinheiro seco do lixinho lá ele está diluído em muitos itens. Então, por exemplo, dependendo do spot onde você for fazer coleta, você vai precisar ir de 24 slots. 3 fileiras de 8, assim, né? De tanta variedade de coisa que vai cair ali. E aí, para você ter um bom rendimento, você tem que saber o que você vai fazer com cada um. Nem que seja vender mesmo, mas se você souber dar destino naquilo, em culinária, em crafting, em qualquer outra coisa, geralmente você consegue agregar e tirar um pouco mais daquilo. Mas a grande vantagem para mim e o que fez eu decidir ir para life skill é que você não precisa prestar tanta atenção assim. Os spots, embora alguns sejam muito concorridos, você sempre tem opções de spots que não são e que nunca tem ninguém.
E quando tem alguém, basta que você troque de canal, e muito raramente você vai ter uma outra pessoa naquele canal também ali, porque você meio que pegou o jeito daquela rotação. E assim, tem dia que você dá azar no spot de grind, porque você vai lá e tem um cara que decide te encher o saco, e aí você muda de canal e já tem alguém lá. E esse negócio de ficar mudando de canal e não conseguir grindar a hora inteira faz com que aquele rendimento que você já assumiu que é 100 a hora, por exemplo, então você já assumiu que é 100 por hora. Só que aí você tem 2 horas para jogar e naquele dia você não consegue sossego em lugar nenhum, em server nenhum que você vai. E aí você chega no final dessas 2 horas com aquela sensação de desperdício que você só fez meia hora bem feita. Isso daí é quando você não joga obtenção fora, quando não joga os recursos que você tem na conta, né, à toa. Meu, agora uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: atualmente, qual combo de life skill você acha que tá valendo mais a pena você investir, tipo, a longo prazo, digamos? O que acontece, a impressão que eu tenho no servidor é que tem muito mais gente fazendo culinária do que alquimia. Porque você vê muito mais abundância de produtos de culinária venda do que de alquimia, e os produtos de alquimia você consegue vender por um preço melhor, até porque eles são mais escassos no mercado, então dá mais dinheiro. Se você fizer uma coleta para alquimia, ela também vai te render mais do que o da culinária. Mas isso é por conta a impressão que eu tenho é por conta do interesse do pessoal do servidor. Entendi, é muito busca-demanda, né, se eu não me engano. E ainda tem esses eventos que vão se estendendo e a gente não entende muito bem porquê, como por exemplo aquele ele faz com que caia muita demanda por refeição, refeições. Porém, é uma coisa que pode mudar. Eu não digo que vai, mas é uma coisa que pode mudar, porque eu acho que o grande ponto da culinária é que tem bastante gente que faz e que prefere fazer, porque ela dá muito mais ponto de contribuição, ela dá ponto de contribuição muito mais rápido. E eu sei de várias pessoas que fazem muito culinária, e eu tô envolvido nisso. Eu tinha por meta bater 450 pontos de contribuição. E eu praticamente não fiz alquimia, mesmo sabendo que dava mais dinheiro. E eu optei por fazer culinária porque eu queria chegar logo nesses 450 pontos de CP. E aí agora eu tô indo mais pro lado da alquimia, agora que eu bati as metas que eu tinha que bater, entendeu? Isso que eu ia falar, uma coisa muito importante hoje, que também tem, é o jeito que eu vejo de você fazer o dinheiro sem o pay to win. Uhum. Atualmente, pelo que eu tô entendendo um pouquinho, é a entrega imperial, certo? Sim. E a entrega imperial, ela é diretamente ligada a esses pontos de contribuição, correto? Se eu não me engano, é a metade, não é? É isso. O máximo de caixas que você entrega é a metade dos pontos de contribuição que você tem. Então, entendi. Então por eu posso entregar 225 caixas por dia. Nossa, isso daí aumenta muito o lucro, digamos assim. Sim, porque é um lucro muito alto. Então, tudo bem que você tem o cap lá, né? Da caixa que você pode entregar. Mas em qualquer um desses níveis, nem que seja proficiente, se você for no mercado, comprar o material, encaixotar e entregar, você tem lucro. Porque é exorbitante, assim, é 250%. E, por exemplo, se eu fizer uma refeição de balenas, por exemplo, para vender no mercado, eu vou vender pelo preço do mercado de hoje, que vai dar uns 21k, menos a taxa do mercado. Multiplica por 0,85 se você estiver contando com o pacote econômico, que é pay to win. Então, se vou fazer essa conta rápida aqui, vai dar 18k. E a entrega imperial, com a maestria que eu tenho, ela me paga 47k. Então, quanto de maestria você tem pra gente ter uma base assim? 1650, deixa eu ver. É um pouquinho alta a maestria. Com traje de culinária vai para 1650. Sim, dá uma boa diferença, mas na verdade é a quantidade também, né? Se você pegar, por exemplo, 225 caixas vezes as 24 refeições que entram, eu posso entregar 5.400 refeições por dia nesse preço. Entendi. Então é um valor muito bom, de forma que
eu não vendo refeição no mercado porque para mim não vale a pena. Eu prefiro cozinhar menos. Tipo, cozinhar essa quantidade diária ou fazer uma quantidade para várias semanas e deixar guardado já feito, mas se eu vender no mercado depois eu vou ter que fazer de novo e eu não vou ter lucro nisso que eu vendi no mercado, então eu prefiro fazer outra coisa, mas nunca deixar de entregar Imperial todos os dias. Entendi, então você basicamente faz muita refeição para somente entregar na Imperial e aí depois com a sua, você vai tocando sua rotina com as outras maestrias que você tem, como eu já vi, você faz também comércio, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes você acorda e vê que, por exemplo, vai muito do dia, cara, então você vê, por exemplo, você entra lá e vê se o mercado está demandando refeição naquele dia. E aí você vê se tem Cron para vender lá, por exemplo. E às vezes você pega uma ou outra que tem pouca vendendo. Então ali você pode fazer mais refeições e dormir e deixar ele empacotando, e dormir e deixar ele fazendo. Você não vai ficar fazendo refeição Cron e olhando para o seu char processar, porque é um negócio que não vai render. Mas a hora que você vai dormir, se você tiver uma grande quantidade, no outro dia você vai ter bastante e aí você coloca pontualmente para vender ali. Mas se o mercado está lotado, também não adianta você dedicar o seu tempo a isso, deixar de fazer outras coisas que você poderia fazer para vender uma coisa que você não vai conseguir. Você falou sobre processo. Eu já vi gente falando que o processo ele não está tão bom atualmente. Isso é verdade? Não é? Não sei. O processo para comércio ele realmente não vale a pena, porque tá meio sucateado mesmo, eles têm que dar uma mexida. Eu acho que essa mexida ela vai acontecer, mas é que o tempo que você fica lá fazendo o processo não é que ele não dê lucro, é que se você for fazer qualquer outra coisa você vai ganhar mais do que isso. Entendi. É mais por isso. E assim, você não encontra também material infinito no mercado para colocar tantas oficinas assim para trabalhar. Então não vale tanto a pena. Não vale tanto a pena. Mas, por exemplo, eu tenho uma oficina em grana que eu não deixo ela parar. Então, se eu não conseguir comprar a tábua já compensada num preço bom, eu vou lá e vou processar ao ponto dessa minha oficina não parar, porque o lucro dessa oficina de grana ele é muito bom comparado com Trent, Kaufman e outras cidades ali. Mas, por exemplo... Oficina que eu... Sim, vai. Não, pode falar. Essa oficina que você fala é a da caixa de Kaufman? Isso. Eu faço caixa de Kaufman, balenos. Na verdade, todas são boas, né? Dependendo da sua disponibilidade de material e o preço que você paga pelo material. Todas são lucrativas se você conseguir comprar bem. Então não é que uma é melhor que a outra, eu não vejo dessa forma, não. Entendi. E tem uma coisa agora, uma dúvida que eu tenho sobre aquelas potes de energia que tem no market. Você sente, por exemplo, uma pessoa, eu não quero só coletar minha energia, eu quero coletar e estocar muita carne, ou estocar muito recurso, ou então eu quero ficar lá em bear com a enxadinha, pegar muita coisa e vender no mercado. Quando que você sente que vale a pena você comprar energia? Tipo, quando você não vai estar jogando o seu tempo fora, o seu tempo assim. E dinheiro fora, né? Cara, eu perdi o tempo de anotação desse ponto ideal aí. Eu deveria ter anotado. Porque eu subi de maestria muito rápido quando lançou. E aí, pra mim, desde sempre, valeu a pena. Desde sempre deu lucro. Mas é porque eu já comecei pegando 1.000 e pouco, 1.100. Eu acho que eu peguei 1.100 na primeira ou segunda semana. E aí depois eu dei uma enroscada e parei de subir. Mas é assim, esse pote de energia, ele vale caso você tenha maestria, sim, porque se você não tiver, você vai perder dinheiro. E o ideal é que você use no momento em que você possa bancar a Cama Silvia. Então vamos supor, você tem condições de colocar a Cama Silvia na sua conta, coloca e aí isso daí vai valer muito a pena. Por quê? Porque a Cama Silvia ela vai fazer com que você recupere aí muito mais energia por ciclo.
Ao invés de 1, você vai ter 3. Se você tiver o buff da barraca, 4 a cada 3 minutos. E essa pot, ela vai fazer com que você consiga ficar muito mais tempo no spot, tendo uma recuperação de energia alta. Se você não tem interesse ou não tem condições de colocar a Cama Silvia na sua conta, o que você vai fazer? Você vai comprar por milhagem e você vai acumular esses potes para o dia em que você escolher que você vai ativar a Cama Silvia e vai coletar o máximo que você puder naquelas 24 horas. Bacana, bacana. Ó, por exemplo, no meu caso, eu tô com eu não sei se o pessoal que vai assistir chegou a pegar essa parte, mas eu roletei não, né? Eu vendi a minha gear de grind, tinha 281 Kutum, e fui pra Life Skill. Eu peguei pra startar 1.400 de maestria em coleta. Então, no meu caso, já vale a pena. Já vale a pena, já vale a pena. Bacana, sim. Bacana. Em toda situação, mesmo que você esgote a sua energia muito rápido por não ter a Cama Silvia, se você ficar potando isso daí, você vai dropar fragmento duro, afiado, vai dropar pó de cafra do vendedor que você for coletar, e isso já vai pagar o valor da poção. Você falou agora sobre fragmento duro, pó de cafra e tal. Pets Pay to Win. O que eu já sei aí que, pelo que eu entendo, ouriço você tem que ter. Basicamente, isso. O ouriço, na época em que as maestrias não existiam, ele era absurdamente roubado. Hoje em dia, ele já não é tão mais. Por quê? Porque o proc dele, a maestria não incide sobre o proc dele. Então, no começo do servidor, quando saiu o ouriço, você tinha um dado que ia de 1 a 4, e ele tinha a chance de procar ou não, e quando ele procava era de 1 a 4. Agora, com as maestrias, a gente vai tendo os nossos caps. O meu cap atualmente está em 20. Eu não sei se eu pego mais do que isso, não reparei. Se você... eu pego alguma coisa entre 4 e 20 de material. E aí o ouriço ele tem a chance de procar. E quando ele proca, ele continua indo de 1 a 4. Então diluiu um pouco o poder que ele tinha de aumentar o montante final da sua coleta. Então dá para viver sem ouriço? Dá. Dá para viver bem sem ouriço, mas assim, tê-lo é um buff constante que é dinheiro, né, cara? Sim, entendi. Falando ainda sobre essa parte de duros, afiados, cafras, uma coisa que eu não sei se é brisa, mas às vezes eu sinto que coletando com enxada eu tenho uma maior chance de dropar isso do que coletando, por exemplo, com um abate ali, sim. Por exemplo, com a faca de açougueiro. Isso é verdade? Cada coleta, cada ferramenta vai te dar mais de uma coisa específica. Então, por exemplo, essa picareta que eu estou usando agora, enquanto eu falo com você, eu estou coletando pedra aqui, ela talvez seja a mais equilibrada de todas. Inclusive, ela sempre mantém um equilíbrio bem que eu considero bem grande de afiados em relação a duros. Quando você vai com a enxada, sai muito mais duro do que afiado e sai menos cafra. Mas sai também aquele fragmento de cristal negro. Entre outras coisas. Quando você vai coletar madeira, por exemplo, com o machado, sai pouquíssimo fragmento de cristal negro, mas aquele pó de cafra vai vir em grande quantidade. E aí, se você tiver todas as suas ferramentas de coleta no mesmo nível, e você for ver o valor que dá tudo, tá tudo ali muito perto. No final das contas dá tudo muito igual, e aí você vai coletar aquilo que você precisa mais, e os itens de sorte eles sempre dão muito mais do que o recurso que você estiver coletando. Bacana. Fala um cap assim que você acha legal assim para se bater um cap de maestria que você já consegue começar a tirar uma grana legal, ou eu preciso do cap de maestria mais o nível da life skill. Tipo, eu sou praticamente como já tinha falado pra você, eu sou bem novatão nesse mundo, então eu não sei como funciona. Se você puder... eu vou te passar um link depois, que é um patch notes de quando saiu as maestrias,
que mostra que o seu nível de XP na profissão, ele te dá maestria também. Então, quanto mais você upar isso, mais você economiza na quantidade de equipamento que você precisa. Você meio que sobe a gear sem precisar investir, no exatamente, caso, né? É como se você tivesse 2 slots a mais, podendo chegar a PEN só por fazer aquela profissão. Então, por falar em PEN, não sei se você viu, mas tem um PEN vendendo lá no mercado, se eu não me engano é um... Deixa eu ver. Uma enxada. Isso, tem uma enxadinha lá vendendo. Sim, a enxada não me interessa tanto. Vale a pena ou não vale a pena isso daí? Não, se você tiver dinheiro pra comprar, vale sim. Se você vai coletar tudo isso pra ter esse dinheiro de volta, não sabemos. A coleta de enxada, ela parece não dar tanto, mas aquelas pretinhas ali, elas podem ser bem úteis na alquimia, ou então você pode vender e liquidar elas mesmo. E você pode usar a erva não só para alquimia, mas para encaixotar e rushar comércio também. Uma coisa que você falou agora, por exemplo, coleta com enxada a gente usa muito em alquimia. A coleta com a faca a gente usa muito ali com culinária. Uhum. E aí também tem a questão dos nodes, tipo questão de montar império, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu cheguei a ver é que é muito importante que você tenha aquela 100 pontos disponíveis para aquela fazendinha, né, que a gente faz. Eu não sei se você concorda com essa afirmação ou não. Então, o que você acha de questão de montar império? O que você acha assim, o foco principal é esse, ou isso daqui é uma melhor vantagem, cap bom, que eu já sei que é os 400 pontos? Eu tenho, assim, o valor por CP, o valor líquido por CP do cultivo é muito bom. É muito bom, então... Não sei se é o ponto de eu falar para você colocar os seus 100 primeiros pontos de contribuição nisso, mas vale muito a pena. E assim, a gente tem mais gente demandando material de cultivo do que gente plantando e colocando para vender, então você vai conseguir preços muito bons nisso daí também. Isso daí eu notei, né? Parte de algumas frutinhas que dropava para alquimia, eu notei isso daí, sempre estava na pré-máxima. Mas se você for ver pimenta, girassol, todos os materiais eles estão bastante valorizados porque o pessoal demanda bastante, compra bastante. Eu não gosto de fazer cultivo. Eu tenho toque, e aí eu fico vendo aquele negócio, e aí eu tenho que deslogar e logar no Alt, e ir lá e buscar as coisas. É uma coisa que eu não gosto tanto. Se você decidir que você quer viver sem fazer isso, você consegue também. E aí você vai ter 100 pontos de CP para distribuir como você quiser no mapa, e você vai fazer dinheiro com aquilo, e com aquele dinheiro você pode perfeitamente comprar as coisas do cultivo que você venha precisar na culinária e na alquimia. Meio que substitui, né? Então esse jogo ele é espetacular no sentido de que se você não tiver a fim de fazer alguma coisa, você realmente não é obrigado, porque você vai encontrar outras formas de fazer isso. Sim, sim. Realmente é uma proposta muito interessante que faz a gente ficar preso, né? Nesse joguinho. Sim. E é engraçado o quanto esse jogo ele permite que todo mundo se sinta inteligente pra caramba por estar vendo uma coisa que ninguém tá vendo, e na verdade essa impressão vai pra todo mundo. Porque aí você fala, eu vou viver sem fazer cultivo porque eu não gosto, aí eu vou pegar uns nodes de peixe e vou vender no mercado. Nossa, tá todo mundo comprando os peixes que eu vendo. Os peixes, assim, já cozidos, né, que eu vendo. E a pessoa, ela se acha genial naquilo, mas é porque a outra pessoa, ela tá deixando de ter node de peixe e tá deixando de cozinhar aquilo e tá vendendo uma refeição completa sem fazer aquela parte que ela considera chata. Então a interdependência dos jogadores e assim a maneira como você consegue encontrar oportunidades ali daquilo que as pessoas mais demandam na hora é uma coisa muito bacana desse jogo. Legal, eu acho que por dúvidas que eu tinha eram essas. Eu vou, caso você tenha mais alguma coisa para falar, eu vou deixar você falando aí, vai que aparece mais uma coisinha aqui, outra ali. No mais, eu agradeço muito tudo que você respondeu, tudo que você passou aí pra mim, pra quem for assistir o vídeo, que for um noob igual eu na questão de life skill. Então, caso tu queira falar alguma coisa. O que eu tenho pra te dizer eu tenho assim algumas restrições na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma irmã esquizofrênica.
Então eu não gosto muito de sair de casa e ficar muito tempo fora de casa, porque eu sinto que eu tô deixando ela desamparada, assim, sabe? E aí eu moldei a minha vida no sentido de conseguir trabalhar em casa, e eu sou muito grato por isso, e de ter todas as coisas que eu gosto de fazer em casa, e aí isso me permite estar perto do computador o tempo inteiro. Quando eu vi esse jogo e vi aquele monte de life skill e todas elas combam umas com as outras, eu falei, eu vou conseguir bater as minhas metas quanto mais organizado eu for, ao ponto de nunca deixar o char parado. E aí a primeira coisa é quanto menos energia você desperdiçar, melhor. Então a coleta do seu char principal, o ideal é que você sempre esgote energia. E tenha em mente que enquanto você estiver rushando experiência, isso em qualquer life skill, e inclusive até no grind, talvez, não sei, talvez esteja falando besteira, mas na life skill, o dia que você decidir fazer XP mais rápido, você vai fazer silver mais devagar. Então, assim, todas as receitas e todas as coisas, todas as atividades, tudo desse jogo que você decidir fazer para te dar mais XP, vai te dar menos dinheiro naquele momento. Então o que você quer fazer primeiro? Você quer fazer as coisas que vão te dar dinheiro, para depois, no final da linha, você fazer XP e conseguir lá na frente colher os frutos? Ou você vai abrir mão um pouco de dinheiro inicialmente para conseguir bastante XP, para depois você ter um late game melhor? Quando eu comecei a jogar, eu falei, eu vou pescar, e aí eu fui pescar. Eu falei, cara, mas o dinheiro da pesca, ele é muito pequeno, eu tenho pouco CP, eu tenho pouco trabalhador, tenho pouca fazenda, tenho pouco trabalhador coletando em Node. Então eu vou fazer o contrário, eu vou deixar a pesca por último, porque um dia, se eu tiver 450 CP, eu tiver muitos trabalhadores, muitas fazendas e muitas oficinas fazendo caixa, eu vou vir pescar e vai ser só um buff a mais de todo um sistema que já vai estar trabalhando para mim e gerando passivos. E a FK, basicamente. Então eu deixei toda essa parte da pesca para depois. As receitas que mais dão dinheiro, elas dão pouco XP. E aí eu me contentei em fazer um trabalho muito mais longo de conseguir XP lentamente, para usufruir essas melhores receitas, tipo, numa fase mais adiantada do jogo. E aí eu sempre fiz essa distribuição. Eu vou zerar a minha energia de coleta e depois eu vou distribuir nas profissões de acordo com aquilo que mais me importa. E aí eu fui muito para culinária por conta da quantidade de pontos de contribuição que ela dá. Sim, um dos motivos do pessoal rushar muito culinária, creio que é por conta disso, que tem não sei o que da bruxa, né? Alguma coisa assim. Sim. Que eu cheguei a ver sobre. Toda vez que você cozinha, você pega essa iguaria da bruxa. Em níveis. Quando você tá no nível baixo de CP, cara, eu conversei com um cara, se não me engano, ele tinha 180 pontos. Aí eu fui na tabelinha lá do Sender. E aí eu vi que o cara precisava de 50 pratinhos para ele pegar um CP. Então ele fez 150 pratos, ele pegou 3 pontos de contribuição. Isso para mim é absurdo pensar, porque eu tô num ponto em que eu preciso fazer 5.000 pratos para 1 ponto. Nossa senhora. Só uma coisa, caso tu possa deixar alguns links aí para ajudar o pessoal que for ver o vídeo. Sim, eu vou deixar esse do ponto de contribuição, sim. Agora... nesse prato da bruxa, eles pegaram 4 pratos que tinham anteriormente e fizeram um só. E aí você escolhe se você pega cerveja, se você pega leite ou se você pega pontos de contribuição. E aí eu não sei, teve alguém que assistiu algum vídeo meu e falou e entendeu que eu falei para ele sempre pegar leite, e muito pelo contrário. Eu acho que numa fase inicial, se você pensa nesse jogo a longo prazo, eu acho que você deve pegar o leite somente o necessário para fazer as receitas que você precisa fazer. Não adianta você ficar acumulando leite. Se você tem acúmulo de leite parado, é porque você tem CP parado, na verdade. A gente chegou num ponto muito, muito legal, principalmente na parte da culinária. Você falou sobre leite. Leite eu já percebi que é uma coisa muito escassa. E a gente estava falando também sobre energia e chegamos a falar um pouquinho... Não falamos sobre, mas você chegou a comentar sobre alt. Você acha que vale a pena eu trocar a energia do meu alt lá lá em velha, ou por exemplo, mandar o meu alt pegar leite, tipo, ir lá no meu alt, zerar a energia dele pegando leite
para as minhas receitas, por exemplo? Isso daí é uma decisão completamente pessoal. Se você pegar todos os seus autos e for coletar leite, vai valer a pena. Se você não for, também vai. Depende daquilo que for prioridade para você. Você pode... Se você estiver muito interessado em rushar a coleta e você já tiver um nível de maestria muito bom, um pote, mesmo que você troque 200 de energia por um pote de 50, esse pote de 50 ele vai vir num momento crucial em que ele vai virar muito mais do que 5kk. Uhum. E vai virar muito mais do que um char coletando sem maestria alguma. Entendi. E assim, ficar passando set para out, indo lá coletar, você tem que ter muita paciência. E vamos supor que você tenha 15 chars assim, e todos eles estão com energia, e você fala, eu vou coletar em todos. Se você parar para pensar o tempo que isso vai te tomar, é desperdício de tempo para upar o seu char principal. Entendi, são horas e horas. E aí você vai ficar com um monte de char upado e nenhum vai estar tão bom ao ponto de poder te render o máximo ali naquele momento que você tem para jogar. Então é melhor uma hora de coleta muito bem feita e o resto do tempo com atividade semi-eficaz, a não ser que você realmente faça questão de extrair o melhor da coleta de todos os chars, aí tudo bem, você vai upar todos e vai fazer isso durante muito tempo, e vai te dar dinheiro da mesma forma. Eu particularmente não gosto da ideia de coletar leite com os alts, porque parece que não toma tempo, mas toma, e o leite com essa iguaria de bruxa, agora que eu não estou mais trocando por CP, você consegue leite relativamente muito fácil. Então, um dia de culinária eu consigo pegar tipo, tranquilamente aí uns 30k de leite. Então é escasso, mas nem tanto. Para quem cozinha bastante, não é mais tanto assim não. Fora que tem também aquelas quests de ruptura, né? Que eu já ouvi também. Que você também pode trocar por leite, se eu não me engano. Não sei se é 100%. Não, quando você cozinha em Calphion, tem mais chance de vir em quest de Calphion. Eu tô falando isso empiricamente, tá? Não estudei a respeito. E aí em Calphion você pode escolher se você pega leite ou ovos. E nas de Heidel tem uma que você escolhe entre pimenta do reino e cebola, que é muito boa também, não deixa de ser boa. Bacana. Em relação ao processo, ele é muito menos eficaz do que... Assim, eu estou dizendo quando você tem maestria o suficiente. Então, eu estou com 2k de maestria, você faz 650 unidades de recurso por minuto. Se você pensar aí no metal, numa madeira, cara, é muito rápido. Então você vai ficar tipo 4, 5 minutos eficaz e você já vai lotar de peso. Nesse momento, aí você fala, cara, mas o processo ele não dá dinheiro. Eu gosto do processo para ficar snipando o mercado. Então, por exemplo, se eu tenho que comprar muito de algum material, eu fico processando e fico fazendo essas transações na frente do mercado, porque aí a hora que lota eu já jogo no inventário ou já jogo no próprio mercado. E se você cozinha bastante de uma variedade muito grande de coisas e você tem que colocar, e você quer colocar, por exemplo, todas essas coisas no mercado e elas têm uma rotatividade muito alta, eu devo estar te bugando, né, jogando muita informação ao mesmo tempo. Não, dá pra entender. Então, já fizeram muito isso comigo na facu. Eu vou criar um cenário assim, em que eu fui lá e cozinhei tipo, um monte de coisas. Então, vamos supor que eu tenho muita cerveja, eu tenho muita essência de licor, aí eu tenho muita torta, eu tenho um monte de coisa para vender. Quando você vai jogar no mercado, você pode jogar lotes de geralmente 5k. De cada um desses. E tem coisa, por exemplo, o dia que você decide vender vinagre, o dia que você decide vender cerveja, o dia que você decide vender salsicha grelhada, por exemplo, você vai colocar no mercado, não vai dar 5 minutos e vai sumir dali, você vai ter que repor. Se você for fazer alguma coisa muito longe da cidade, ficar trocando de para out, para repor aquilo que acabou de sair no mercado, é um negócio muito chato. E ficar voltando para a cidade também é uma coisa que te atrasa bastante. Eu gosto do processo para quê? Para sniper, para ficar olhando no mercado, comprando tudo que você tem que comprar e colocando para vender e repondo a quantidade de venda de tudo aquilo que você quer vender. Uma coisa que você falou sobre processo é que pesa muito rápido, então isso já te leva a ter que ter um char com um pezinho um pouco upado, no caso se eu fosse querer investir em processo, por exemplo. Sim. Ou não? Sim. Não entendi. Você vê que
quantidade de inventário você não precisa ter muito, a menos que você vá virar pescador. Agora, se você quiser fazer processo e culinária e dependendo até a coleta, você tem que se preocupar com peso, sim. Entendi. Então, quando o pessoal pergunta e fala, olha, eu tenho uma grana aqui, eu não sei por onde eu começo, mas o meu recurso é limitado. Então, eu tento mostrar para a pessoa a opção, e é claro, uma decisão pessoal no fim das contas dela, mas a opção de não colocar tanto inventário, mas colocar mais peso, porque aí você aguenta mais tempo fazendo a grande maioria das life skills, e aí deixa a pesca um pouco mais para frente. E empregada, você acha que vale bastante a pena também investir ou não? Por exemplo, sempre vale. Entendi. E empregada para life skiller, você acha que vale mais a pena de armazém ou de mercado? As duas são muito úteis. Por exemplo, eu estou num spot agora que é muito pay to win. Esse de coleta de pedra aqui. Porque se você não tiver empregada, você tem que ficar voltando. Mesmo que você tenha... Tudo bem que eu tenho aqui aquele unicórnio, mas mesmo com ele, você perde muito tempo voltando para a cidade, para Grão-Bazar ali, para descarregar e voltar. Enquanto que se eu tiver uma empregada de mercado, eu vou jogando tudo no armazém do mercado. Entendi. Com uma empregada de mercado, eu consigo mandar, por exemplo, 1000 pedras ou 1000 minérios. E se eu for mandar com uma de armazém, eu consigo mandar 333 só. Ou seja, um terço. É por conta de algum buff que você está usando? Por conta de peso. Com Cama Silvia, eu acho que dobra isso. Mas ainda assim, a empregada de mercado, ela acaba podendo escoar mais a sua coleta do que a de armazém. Mas assim, bom saber. Mas as duas são muito úteis para casos específicos. Eu acho que, deixa eu ver, madeira também assim, mas deve ter alguma coisa que é ao contrário, que você consegue mandar mais para o armazém do que para o mercado. Agora não me vem à cabeça. Tranquilo. Bom, eu acho que de dúvidas que eu tinha era isso, cara. Agradeço muito aí toda a atenção. E a gente acabou tipo a 3 minutos da minha próxima aula e a hora que eu tenho que encerrar. Então, foi justamente por isso que eu olhei. Agora eu sei que você tem que dar uma aula agora. Cara, novamente agradeço de verdade aí. Tô ajudando o noobzinho aí que não entende nada de life skill. Espero que tudo dê certo, que eu consiga me desenvolver nessa área, e graças a seus podcasts e de outras pessoas também, isso ajuda bastante. Espero que outras pessoas sejam ajudadas assim como eu fui. Eu acho que é isso. Você, independente do caminho que você siga, você vai gerar recurso, vai alimentar o mercado, vai ter demanda. Quanto mais gente no jogo, melhor fica para todo mundo. E tomara que você curta, cara. Eu quero só pedir desculpa pro pessoal que às vezes tenta me abordar e parece que eu dou preferência para alguém, e parece que às vezes eu deixo de atender determinados pedidos. Quando eu não atendo pedido é porque realmente eu não dou conta, principalmente no horário da noite. Às vezes eu tenho muitas aulas em sequência e acabo não conseguindo falar com todo mundo da maneira como eu gostaria, mas eu tô sempre à disposição no que eu puder ajudar. Então acho que é isso. Então muito obrigado, uma boa noite, uma boa aula, e tamo junto, mano. Grande abraço, hein? Valeu.